Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, nosso programa de conversa para a gente discutir as questões do nosso país. Bom, estão faltando 22 horas para as eleições. E como é que está aí o teu coração? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua saúde mental? Independentemente da escolha política ou ideológica, a ansiedade parece ter se tornado algo tão presente na nossa rotina, na rotina dos eleitores, na rotina de quem está trabalhando nessas eleições, tanto do lado político quanto dos jornalistas, os juristas, todos eles com muita intensidade. Um exemplo disso é que quase a metade dos brasileiros diz ter deixado de falar com os amigos e familiares. E o motivo? Política. Para evitar discussões nos próximos meses, nos dias, inclusive, atuais. Essa foi a revelação de uma pesquisa da Datafolha. Como que a gente pode controlar a ansiedade durante a apuração? Você que está torcendo pelo seu candidato, é para se preparar para uma derrota? Como estar confiante com tanta coisa acontecendo? E como conseguir também estar se relacionando dentro de casa com os familiares? Para responder essas questões, para conversar conosco, para nos acolher um pouco, a gente chamou aqui uma psicanalista, a Maria Homem. Ela é pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP, professora da FAAP, também tem pós-graduação em psicanálise e estética pela Universidade de Paris e doutorado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tem vários livros e está sempre aí nas redes. Ela tem ajudado as pessoas também em lives diárias para a gente falar sobre esses assuntos, falar sobre a nossa saúde mental nessas eleições. Maria Homem, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso UOL Entrevista. Obrigada, bom dia. Bom dia. Conosco nessa entrevista a gente chamou aqui a Marilis Pereira Jorge, que é nossa comentarista do UOL News, colunista do jornal Folha de São Paulo, e que também nas redes sociais ela fala um monte também do que ela está sentindo e também tenta acolher os eleitores de certa maneira. Olá, Marilis, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que estão com a gente. Eu acho esse papo muito importante porque eu tenho visto que é uma questão central na vida das pessoas hoje em dia, a questão da eleição, dos ânimos que estão muito alterados e de como as pessoas estão sofrendo psicologicamente com isso. Com certeza, todos nós estamos sofrendo. E a gente chamou também um médico, educador, escritor, palestrante, comunicador e nosso colunista aqui do Viva Bem, o Dr. Jairo Bauer, conosco também. Que honra tê-lo aqui conosco. Jairo, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Marilis, Maria Homem, todo mundo que está assistindo a gente. Nossa, tema super importante, né, nessa reta final. Eu, nos meus quase 60 anos, nunca, nas vésperas de uma eleição, eu vivi uma situação como essa. Assim. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso. É isso. Eu queria começar, Maria, a gente falando sobre os sentimentos que mais estão aparecendo aí. A gente ouve da boca dos próprios políticos que essas eleições de 2022 são históricas por ser consideradas assim as eleições mais violentas que a gente já vivenciou, as eleições anormais, né? Foi até Lula falou isso recentemente. Essa é uma eleição anormal. E isso tem um impacto direto aí no eleitor, ele está sentindo isso. Quais são os sentimentos mais fortes que estão impactando neste momento os eleitores brasileiros? Tem dois tipos de sentimentos, né? Eu acho que tem os sentimentos que a gente são viscerais e são quase, vamos dizer assim. Eu vou começar com uma divisão polêmica aqui, para a gente já entrar direto no X da questão. Tem sentimentos verdadeiros, tem sentimentos falsos. Acreditem em mim, a gente sempre tende a associar o que a gente sente à mais profunda verdade, né? Se eu estou sentindo, a gente até fala, observa você mesmo. Eu mesma trabalho com isso e eu diria, dê um espaço, né? Porque não é só razão, a gente não é só razão, a gente também é emoção. Então, vamos lá, vamos juntar, né? Corpo e alma, se a gente dividiu isso, foi um equívoco da cultura, vamos lá, vamos rejuntar, vamos integrar as nossas partes. O que a gente descobriu com essas eleições? Que a gente tem como se fossem botões, chavinhas de liga e desliga, que vão ativar circuitos
que parecem de sentimentos muito profundos e verdadeiros, mas que não fazem muito sentido. Ou seja, a gente consegue manipular isso. Quais são os grandes sentimentos? Eu vou te falar logo: medo e ódio. É isso que a gente está sentindo. Não tem alegria, não tem euforia, não tem felicidade, não tem vontade de lutar por uma causa construtiva. A vontade é de lutar como defesa, porque é ataque e contra-ataque, é guerra. Então, há uma guerra, talvez, pergunta, sempre houve essa guerra no nosso país e ela estava, ela própria, a guerra recalcada? Será que a gente já está vivendo em guerra civil, com bala, que mata mais periferia, periferia que está no centro, que chama favela, periferia que está na periferia, que chama favela também, mas é de outro tipo? Será que agora essa guerra, ela está nas palavras também? Ela está nas imagens? Ela está no jogo de informação, de falsidade? Então, esses são os sentimentos, por isso que a gente tá mal, a gente está... Enfim, tem gente que deprime, tem gente que fala, bom, não quero saber de nada, eu vou me alienar, como disse o outro, eu jurei para mim que eu só ia ver tutorial de jardinagem, não estou conseguindo, ou estou conseguindo, ou deprimo mesmo, saio da cama, ou você vai para cima, você sai fazendo. Vocês já perceberam que eu sou do segundo tipo. Então, diferentemente do que diz a pesquisa que você abriu aqui, Fabiola, que as pessoas não estão querendo conversar, o que aconteceu comigo foi o contrário disso. Então, eu estou fazendo exatamente uma série de lives. Eu que sempre fui avessa um pouco a isso e sempre recusava e vamos fazer o mínimo possível. Agora eu estou... Ontem eu bati meu próprio recorde inacreditável. Fiz 3 lives. Então, assim... Isso alivia você, Maria? Legal você trazer o teu depoimento nesse hábito. Você optou por não se retrair. Você foi para a conversa. Isso te aliviou? Você está se sentindo melhor com isso? Olha, eu acho que se eu não fizesse nada, eu não conseguiria dormir. Então, eu sou esse perfil. Eu visualizo, né? Eu sou do tipo assim, eu demoro para ir formulando uma ideia. Eu tenho um tempo de reflexão, não que eu seja retardada, vamos chamar assim, não sou totalmente, mas sou assim, eu tenho um timing. Eu acho muito importante a gente se permitir ter um tempo, assim, então não saio, né? Assim, eu digo que eu demoro para intelectar, mas uma vez que está claro para mim, que assim, os dados estão na mesa, está claro o jogo, eu falo, agora eu vou com tudo. Ô, né? Maria, Então, vamos. Antes de passar até para a Maria Elisa e para o Jairo, você só no começo da sua fala, você falou que existem muitos sentimentos falsos. Você falou, acreditem em mim. Quais sentimentos falsos que existem, que você percebe? Esses mesmos que são o ódio, básicos, o ódio e o medo. Vamos conversar, a gente tem, não sei quanto tempo a gente tem para conversar. Então tá bom, então vamos tranquilo, porque a gente vai conseguir, assim, vamos passar a bola aqui da palavra, mas tanto o medo que eu sinto, ele é profundo, ele é verdadeiro, ele faz sentido e ele é falso na canalização. O objeto que eu temo é falso. O ódio, ele é legítimo, ele faz sentido. Tem até um ressentimento, que eu colocaria também no nosso caldeirão, que é uma mistura desses dois, que é primo desses dois. Ele também faz sentido, mas o objeto do ódio também está equivocado. Isso é manipulável. Isso é fruto de discurso, isso tem a ver com narrativa. Então, acho que o nosso trabalho agora é distinguir a veracidade do sentimento, da emoção e as razões que embasam. Então, a gente tem que juntar razão e emoção agora.
tem que juntar apropriadamente, porque é como se a gente tivesse um monte de razões para manipular afetos e sentimentos de uma maneira errada, equivocada, mentirosa, que está destruindo o Brasil. Então, a gente pode conversar, a gente tem que conversar, por isso que eu estou conversando com todo mundo, as pessoas mais diferentes, vai de políticos a comediantes, pastores, agronegócio, indígena, então, assim, de Tebet a Marina, Fábio Porchat, Terena, hoje pastor Henrique Vieira, já falei com Ed Renekiewicz, então, assim, vamos falando, né? Vamos conversando com pessoas que são de epistemes, né? De lógicas diferentes da minha aqui. Eu não, né? Psicanálise e fé, vamos junto. Somos brasileiros, vamos lá. Que país a gente quer? Maria, eu gostaria de pegar isso que você falou da quase situação de guerra que a gente está vivendo nesse momento. É exagero dizer que esses anos de governo Bolsonaro, com todas essas crises causadas por ele, má gestão, essa animosidade política que a gente está vivendo, esse clima diário de embate, né? Eu falo que a gente não tem um minuto de paz. Essas coisas podem gerar um estresse pós-traumático coletivo, como esses que a gente vê em situações de fome, de guerra. Olha, não só pode, como estão gerando e como eu gostaria de argumentar sobre isso no Tribunal de Haia. Podem me convidar, por gentileza, que eu estarei lá para fazer um estudo em profundidade, vou pesquisar, vou atrás de bibliografia e vou falar do que eu recebo na clínica e do que os meus colegas também estão coletando. Vocês sabem que tem um projeto, tem um livro, né, que já foi publicado, que eu já usei, já mostrei em cursos e lives, que é sobre os sonhos no Terceiro Reich. Então, teve uma coleta e uma tentativa de análise, tabulação, para entender como que o psiquismo coletivo, ele opera junto, porque somos gregários, a gente é uma manada gregária humana, porque sozinho a gente morre, muito simples. Então, tem que ter a psicologia das massas, tem que ter conexão. E aí, uns colegas meus da USP e de outras universidades estão refazendo esse projeto, ouvindo os sonhos das pessoas na pandemia. E agora, continuando com o efeito do governo Bolsonaro nas nossas vidas, e essa estratégia ultradireita de manipulação dos afetos que eu estava falando, e de jogo. Então, por exemplo, agora a gente começa a falar, opa, as pesquisas estão dizendo que a gente vai num viés democrático, e que a gente, nossa, ufa, vamos respirar, porque tem um candidato que joga o jogo, e outro que sabota o jogo. Como eu disse na metáfora ontem, nas lives desses dias com as pessoas que trabalham com política diretamente, é como se você tivesse um cara que joga, outro cara que pega a bola, rasga, fura, destrói a rede, compra o juiz, mata o juiz, ameaça. Então, assim, é isso que a gente está vivendo no Brasil, para ficar bem claro, né, o que está acontecendo, não é menos que isso. E então, que efeitos isso tem na gente? Meu Deus, que angústia, qual é o jogo? Porque eu preciso acreditar que existe um estádio, que eu comprei ingresso, que eu vou torcer. Isso é a rede simbólica que dá sentido à vida, que nos apazigua. Se o tempo todo o estádio não existe, você está sonhando, será que eu estou louco? Peraí, então eu vou ser invadido? Qual é o medo? Eu estou paranoide? Qual é a teoria da conspiração que é verdadeira, que é falsa? Então, eu estava começando a falar, ufa, acho que o Brasil tá reagindo, o trabalho faz sentido, que bom que eu estou trabalhando que nem louco em 2 países, 2 fusos horários, vocês estão vendo que eu estou no frio, está cedo para mim, vamos lá, gente, o meu dia começa às 7, termina às 10 da noite, vou fazer isso, porque é preciso, vou dormir tranquila. Ontem, a melhor manchete foi do UOL. Ontem, o nosso bufão entendeu que vai perder e fala, acabou, galera, vamos adiar esse jogo, porque é o seguinte, eu estou precisando de tempo,
porque eu estou comprando um monte de computador ali, sediado talvez na Rússia, não, um negócio assim, peraí, ou na América Central, onde que está? Eu preciso de tempo para rodar a informação, estou jogando bilhões que eu roubei de vocês mesmos no orçamento secreto. Deixa mais tempo para rodar aqui o programa. Vamos lá, que eu preciso de alguns dias, algumas horas eu vou virar esse jogo. Galera, o que é isso? O que a gente está vivendo? É palhaçada? Tá louco? Tá olhando para minha cara e tá falando assim, você é idiota? Então, assim, o tempo inteiro, alguém olhando para a gente, falando que a gente é otário, burro, idiota, e que tem comunista alienígena que vem roubar o que é meu, para, simplesmente isso, eu não quero Prático na nossa ser vida. submetida a isso. E qual o efeito prático na nossa vida e, enfim, na nossa cabeça? Insônia, estresse, impotência, ódio, tentativa de fazer algum trabalho, desacreditamento do mundo e fuga em massa, né? Fuga em massa, porque aí você fala, eu vou desistir do Brasil, eu vou embora, eu vou sair da cidade, eu vou. Se você não pode fazer isso, você fala, eu vou comprar, eu vou me jogar num barco, eu vou entrar escondido, eu vou sair daqui, eu vou matar o vizinho, eu vou matar um, eu vou para a igreja que só Jesus, né? Então, entende? Aí é um círculo vicioso que você fica impotente e na impotência, o que você faz? Você delega mais poder ao suposto potente, ao que se vende como todo potente. Agora, então, você fica mais filho acreditando em mais pai. Louco. Quanto mais louco, mais autoritário, eu vou botar para quebrar, eu sou fodástico, blá, blá, blá. Aí a gente está exatamente nesse circuito vicioso. Mais impotente, mais infantil, mais regredido, concedendo mais poder autoritário para aquele que fala, deixa comigo que eu sou Jesus encarnado. É o falso Messias, como falou a Marina. O que é isso, gente? vai lá, Maria, eu queria aproveitar e pegar carona também na pergunta da Marilis. Marilis falou de uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático coletiva que você contou que já está acontecendo, né? Não vai ser pós-traumático, a gente já está vivendo esse trauma, né? Se a gente pensar também se a gente pensar um pouco em psicologia coletiva, psicologia das massas, né, a gente pode pensar em um momento, né, de ansiedade coletiva. E para ansiedade coletiva a gente teve esse efeito contágio, né? Eu percebo que está todo mundo assim. E aí essa situação lá fora aumenta, né, de alguma forma, ou me predispõe a experimentar mais essa ansiedade, né? Então, eu queria perguntar para você se você sente isso um pouco, esse efeito contágio. E aí, também, trazendo um pouquinho as coisas que você falou, né, dessas verdades, né, que a gente passa a considerar verdadeiras, né, as nossas canalizações de ódio, de raiva, de ressentimento, né, que você trouxe, né? Nesse momento, acho que a gente nunca teve uma eleição tão digital, né? 2018 já foi assim, 22 assim, é uma coisa impressionante, né? E aí esses fenômenos de embolhamento, né, que as pessoas procuram ou que as pessoas vivem, você acha que de alguma forma são potencializadores, são amplificadores, né, dessas questões, assim, o que eu sinto é verdade, né? Então, esse medo é real, essa raiva é real, esse ressentimento é real, vou botar para quebrar porque é isso mesmo, né? Então, queria que você desse uma navegada por aí. Jário, você falou de várias coisas. Então, peraí, primeira coisa, ansiedade. Você falou de várias que eu quero te seguir aqui. Primeiro, ansiedade é a grande palavra. Para começar, esse é o grande tormento do contemporâneo. Se a gente fosse, né, essa linha depressão, ansiedade, e uma outra coisa que a gente chama agora, né, bipolar, transtorno bipolar. Já vou dar uma mapeada, mas assim, sem dúvida, a gente está ansioso. Eu, que em princípio, ou um pouco eu sempre me vi, e um pouco o mundo sempre me nomeou assim, né? Ontem, falando com a Tebet, ela falou: Nossa, foi ótimo conversar com você, você é tão calma.
E eu sou tão ligada no 220, que boa conversa. Eu falei, oi, eu tô ligada no 440, como assim? Aí, Fabíola, você fala assim, faltam 22 horas para a eleição, você não sabe 72. como você me deixou contente, porque eu não tinha realizado isso ainda. É. Então, que bom. Faltam 72 20. horas. Eu também, quando Você pensei pelas horas, é uma coisa meio impressionante. Faltam 72 horas. você falou 72? Falei. Você, você E falou você viu que 22. Eu Você falei falou 22. Acho que você tá Ah, concreta, bom! Ah, Fabiola. bom! Eu Eu falei ia falar. 22. Por Você Falou. falou favor. 20. Olha só, eu ia falar. Você falou 22, eu fiquei aliviada. Eu nem Que percebi era errado, que que você estava me errado. enganou. Eu me Porque enganei. e agora, quando eu falei, você falou 20, algum ato falho você fez e eu fiz em cima do seu, porque eu comprei o seu ato falho. E eu falei, nossa, eu tô fora do Brasil, gente, já é 22, mas não é É que a gente não possível. Desculpa. aguenta mais, né? A gente Se eu não aguenta conseguir, mais. A se eu gente não conseguir te está tão acalmar, foi longe. bom, Maria. Se eu conseguir te acalmar, foi bom. Mas agora eu falo 72, meu Deus, ainda falta tudo isso. Mas, enfim, 72 horas, a gente pelo menos está contando em horas, né? E eu sempre estou usando aqui essa imagem que para mim foi muito importante quando eu fiquei grávida, que a história é a seguinte, a gravidez dura 8 meses e um século. E é muito bom isso, né? Aqui, homem ou mulher, sobretudo mulheres, você vai entendendo que vai subindo aqui, né? Vai crescendo, vai te esmagando tudo. Eu sou pequena, então assim, aquele novo ser aqui, você sente tudo, você sente dos pés à cabeça, Ô, literalmente, aquela cria que está aqui dentro de você, né? ô, Maria, eu queria. Desculpa, pode Tinha um concluir. monte de coisa que eu ia falar que eu já me perdi Ai, até, gente. desculpa, Mas é desculpa. que a É que pergunta central eu não tinha nem chegado, mas manda bala aí, gente. Então vai, é porque o tempo voa, a gente só tem mais meia hora e tem milhares de perguntas aqui. Eu queria ir para um outro lado, você começou a falar muito dessa angústia de quem é contra o Bolsonaro, né? Eu queria entender, Maria, a mente de quem é a favor do Bolsonaro. Porque assim, até conversando com o Marcelo Freixo aqui há alguns dias, ele diz, realmente a gente fica surpreso de ver o tamanho que o Bolsonaro tem no país. O quanto ele arrasta multidões. O que é essa quantidade de pessoas que veste verde e amarelo e ficam idolatrando ele? Esse sentimento bolsonarista. Como entender isso no brasileiro? Como é que você identifica isso? Ó, isso a gente ainda vai demorar, eu acho que uns bons anos para destrinchar perfeitamente. Então, vamos saber que esse é um objeto interessante, né? Ele é curioso, ele é irracional, é inconsciente, é assim um grande nó subjetivo e de subjetividade coletiva para a gente atacar. Primeira coisa é isso, dar dignidade para o nosso objeto de pesquisa. Primeiro, saber disso. Isto posto, e no calor da hora, eu vou arriscar algumas hipóteses, ok? Do que eu tenho escutado por aí. Eu vou começar por um sentimento antipetista, que eu acho que ele existe, ele é anterior, ele vem junto com o Brasil, e ele é anterior ao efeito e o fenômeno Bolsonaro, ele tem a ver com várias matrizes. A primeira grande é que existe essa divisão no Brasil há muito tempo. Eu vou colocar assim: a dialética é antiquíssima, senhor escravo, a dialética antiquíssima, mestre-discípulo, a dialética antiquíssima de uma lógica patriarcal, em que você tem o patriarca, e uma lógica piramidal. Então, a modernidade, ela bagunça isso. Já há alguns séculos, 300, 400, 500 anos, vamos dar uma arredondada. A gente já está falando, olha, todos somos iguais perante a lei. Só que uma coisa é você falar, ter como princípio, e a outra coisa é você modificar as estruturas. É você pegar aquele que estava aqui na base e colocar ele aqui para dentro da sua vida.
Então, como é que você vai ver a tal da empregada na Disney? Como você vai ver o aeroporto que virou rodoviária? Como você vai ver, né? Aqui não tem mais entrada da porta de serviço a outra, tem direito trabalhista, tem direito, você tem que pagar, tem a lei das cotas. Esse imaginário de que o outro é invasor e vai tomar o meu lugar. Eu não tenho emprego e vai invadir minha fazenda. O movimento daquele que está lutando pela reforma agrária se transforma num monte de bandido, invasor, que vai roubar a sua propriedade privada e sagrada. Então, esse é o grande caldo geral. Pronto. Segundo, PT roubou, Lula ladrão. Mensalão, Petrolão e tal. Sobre isso, eu vou até fazer, vou dar um spoiler aqui, eu provavelmente vou fazer a próxima coluna na Folha com esse título, Lula ladrão, para explicitar um pouco mais. Base, todo mundo deseja o que é do outro. Isso é a base do desejo. Isso é Lacan. O desejo é o desejo do outro. A gente só quer alguma coisa porque um outro olhar falou: nossa, isso é tudo, gente. Isso é a lógica da publicidade. Isso é a lógica do capitalismo de consumo contemporâneo. Você até coloca alguém muito famoso com isso aqui. É de ouro, tem umas pérolas aqui que vocês não estão conseguindo ver. Eu sou Neymar, eu sou Gisele e eu uso. Ó, isso daqui é super grifado, isso daqui é tipo luxo. Então, você está olhando? Você quer? Fechou. A gente quer o que é do outro, a gente deseja e tem que desejar, e só funciona assim o desejo. Segundo ponto, todo mundo quer roubar. Por que todo mundo quer roubar? Porque você só quer o máximo de gozo, você quer o máximo de prazer e mínimo de desprazer. Isso é da estrutura. Só que, o que é viver em sociedade? É coibir isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Recalcar o nosso desejo de ter o que é do outro. A gente luta com isso todo dia. Tem outra lei fundamental da cultura, não matar. Só que isso é um pouco mais longínquo, não é? Porque você conhece poucas pessoas que matam e você mesmo teve poucas oportunidades, quero supor, de matar. Isso não é uma grande questão da sua vida. Agora, roubar, você pensa nisso todo dia. E não é grande, não precisa ser você sonega um pouco de imposto, você sonega um pouco de taxa, de salário da empregada, de caixinha, né, o tempo inteiro. E pegar um pequeno objeto que estava aqui que ninguém viu. Então, é muito difícil para a gente lutar com o nosso próprio impulso de dar uma sacaneadinha, uma roubadinha, e de repente alguém vai lá e começa a roubar impunemente. E alguém que te traiu, que você confiou, queria dar uma limpada. Porque isso sempre foi a grande questão. Isso é a grande questão moral no campo da política. Jânio Quadros, sua vassoura, Collor de Mello, Lula da Silva, o tempo todo você delega para o outro o gerenciamento da pulsão que vai colocar o limite correto, de não roubar, de não passar esse limite. E aí o outro trai. Pronto, é fácil canalizar o ódio daquele que se sentiu traído diante disso, abandonado pelaquele que estaria no lugar acima de todos nós que não roubaria. Então, agora é Lula ladrão. Entrou muito, muito fácil. Todo mundo vai ter que canalizar para o outro lugar de ladrão, porque se Lula é ladrão, eu não sou. Muito pelo contrário. É ele. E todos esses petistas e comunistas também. Maria, então, é um outro elemento. Vamos lá que é tão já interessante, acabou. isso que você está falando, é só para a gente trazer também para os dados, né? Porque ela está falando aqui da visão como psicanalista e da percepção. Ontem eu estava conversando com o Felipe Nunes, cientista político da pesquisa Quest. A pesquisa Quest revela, a pesquisa qualitativa, mostra exatamente isso que você está falando. 64% das pessoas entrevistadas disseram que não votam em Lula porque Lula é ladrão e ele foi preso. E é muito impressionante Ex-presidiário. Ex-presidiário. E aí eles fazem a comparação com os motivos de quem não vota no Bolsonaro. E aí são motivos mais diversos. O primeiro é a agressividade, que tem exatamente isso do que a gente está falando aqui. A dor do eleitor tem a ver com isso.
agressividade em primeiro lugar, mas nem chega a 30%. Aí depois vem que ele é homofóbico, que ele é racista, outros sentimentos, né, para não votarem em Bolsonaro. Agora, em Lula, a maioria é 64%. É decisivo. O não voto no Lula é exatamente por isso. Na sua opinião, algo que foi construído, né? É um discurso construído contra Lula e que pegou no eleitor. Posso só emendar uma pergunta nessa, porque acho que para Maria. Por que, então, que as acusações contra o presidente Bolsonaro de corrupção, e a gente sabe que são várias, inclusive dentro da família, uma coisa que foi ensinada ali meio de pai para filho, e todas as outras acusações de corrupção do governo, por que essas acusações não pesam na decisão do eleitorado que está com ele? Isso Posso vai pular pesar. uma da Marilis também, Maria? Que acho 3 que em 1. vai na mesma direção, que assim, esse eleitor do Bolsonaro, eu acho que você começou a falar um pouco isso, né? Ele projeta, né, no Bolsonaro essa figura assim do pai castrador, do pai superpotente, do pai imbrochável, do pai que pode passar por cima de limites. E tudo bem, né? Assim, afinal de contas, há uma identificação com essa figura, né? Do pai e do homem, né? Do pai e do marido, né? E isso é tão complicado, né? Da gente pensar assim, tanta gente, né? Com essa coisa projetiva, assim. E isso que a Marilis falou, né? Assim, tem denúncia tem história de corrupção, tem todas essas histórias de violência, de agressividade. E mesmo assim, as pessoas acham que tudo bem, né? Metade da população brasileira acha que tudo bem votar nesse cara, né? Então, assim, isso também passa um pouco, né, por esse aspecto projetivo aí? Passa completamente, tanto que foi uma outra coluna que eu também fiz, que o título, até apanhei muito com essa coluna, mas eu vou retomar aqui, vou ousar, vamos ver os comentários aqui, que era assim, Bolsonaro goza acima de tudo e de todos, e por isso ainda votamos nele. Então, sem dúvida que tem uma identificação. Por isso que o argumento Lula ladrão é o outro lado, é o avesso do nosso, né? É a outra face desse nosso inconsciente que deseja muito roubar e se coíbe, e o outro lado do nosso inconsciente deseja muito gozar acima da lei e a gente se coíbe. Por isso que a gente se identifica. Então, por hora, a identificação primária que está mandando no eleitor do Bolsonaro é essa identificação com o cara que está acima da lei e que está acima de tudo, com esse pai absoluto, que eu até voltei no texto com o pai da horda, do clã primordial de Totem e Tabu, que o Freud vai analisar. É o pai pré-castração, pré-limite, ele está fora da lei. E tem que ter ao menos um que esteja fora da lei e que ele vá me obrigar, como filho, a ser obediente. Essa é a lógica imaginária do sistema. Alguém é mais forte que eu. No caso da modernidade, o que a gente... Se a gente funcionou assim, e tinha o faraó, e tinha o rei... Lembra, o faraó tem placas egípcias que vão mostrar... Eu gosto muito dessa imagem, que eu acho muito didática. O faraó, ele tinha uma ferramenta, uma faca, tem uma plaquinha que ele está aqui, né, de perfil, e uma pessoa ajoelhada com a cabeça assim, que o faraó ia cortar a cabeça. Ou você cortem-lhe a cabeça, né? Isso é Alice no País das Maravilhas, isso é matriz mítica, ou é real. Então, tinha um que podia ter domínio da vida e da morte do outro, e podia expulsar da cidade, podia fazer o que quisesse. O que a modernidade fez? Qual é essa grande transformação moderna? É você falar, nenhum humano está nesse lugar. Nenhum humano pode estar acima da lei, de tudo e de todos. Mas nós, como coletivo, estamos. Essa a modernidade. Isso já é lá atrás, né? Isso vem vindo, a democracia grega, o direito romano, a gente está construindo a lei aos poucos.
É um processo histórico, gente, por isso que é tão difícil e tão complicado. Então, colocou-se aqui agora a ideia seguinte: o Estado, ele é superior a todos nós. Ele é, inclusive, superior aos que ocupam o poder, que é sempre temporário. Então, o Estado é superior aos governos e também aos governantes. Então, a hierarquia é assim: o Estado manda mais, o governo e depois os governantes de plantão, que eu ponho e tiro. Você vê a briga do primeiro-ministro na Inglaterra, e agora está, né? A Liz Truss, o negócio está rápido. Agora vamos ver o indiano, como é que vai ser, e se não servir, pá. Então, está aqui. Agora, qual é a identificação que ainda é soberana? Eu quero esse Pai Todo-Poderoso, por isso que não cola nenhum argumento por hora que tire esse desse lugar, que tire Bolsonaro daí, desse imaginário, mas vai cair. Vai cair. Quando cair, é a mesma coisa com o Lula. O Lula não era o poderosão autoritário, é o pai dos pobres, que instaurou ali a mãe dos pobres e que também teve lá seus problemas que a gente pode analisar em outro momento. Não nego isso, é importante até que a gente analise que se a gente, né, vamos fazer uma política de adultos e madura e tudo mais. Só que neste momento, o fundamental é a gente recolocou no poder um outro pai, não dos pobres e do amor e da esperança, mas o ultra-autoritário. Qual é o nosso problema? A gente esperar, precisa um tempo para a gente conseguir abrir mão da nossa fantasia. Porque o que está acontecendo com o bolsonarista? Quanto mais elementos você dá, mais subjetivamente ele vai ter que dobrar a aposta. Porque você está tirando ele do lugar confortável da identificação dele. Você fala, cara, ele é o maior ladrão. Você percebe que você está acabando com a vida dele? Porque ele já foi traído uma vez, já sofreu, já está em crise, tem 2008, tem 2013, tem o desemprego, tem... Porque aí, isso que eu queria chegar. O problema, são dois problemas de base que a gente tem aqui, que a gente não discute, que a psicanálise precisa trabalhar com isso, mas é transdisciplinar, que é o estado do capitalismo que a gente vive. O sistema produtivo está em crise, não está funcionando mais. 2, as mídias sociais. As mídias sociais têm muito poder e não tem regulação. Isso teve saiu no jornal, acho que público, o Expresso de Portugal, teve um encontro a portas fechadas de especialistas sobre redes sociais. Vocês sabiam, gente, que metade da receita publicitária do mundo está com as big techs, Google e Face? 25% da bolsa da S&P, que é a maior bolsa americana, 25% é Google e metaverso. É muito poder sem regulação. Então, isso é um real problema. A gente não sabe... Qual é a grande pergunta? Qual é o sistema produtivo que a gente vai conseguir inventar antes de destruir o planeta e destruir as pessoas e a mente das pessoas, que é o que a gente está vendo acontecer. Maria, queria aproveitar que a gente está falando dessa questão das pessoas e das relações. Sempre foi natural que houvesse aí divergência política entre os casais. Eu mesmo já, enfim, tenho algumas ideias, tenho algumas bandeiras que não são exatamente as mesmas do meu marido, mas há, enfim, uma harmonia na discussão e no ambiente que a gente vive. O que a gente está vendo agora é que a política está pautando, inclusive, as escolhas amorosas. Por que isso passou a ser um ponto fundamental na escolha de um par? E até uma questão que está provocando separações. Assim, qual que é o limite hoje de uma pessoa tolerar uma divergência política dentro de uma relação? É possível um casamento com alguém que é petista e o outro bolsonarista, por exemplo? A Vila resumiu todo o meu discurso aqui. Eu não conseguiria. Então, alguns dizem isso, né? Alguns dizem isso. A ex-mulher do Pazuello, ela se separou por causa disso, né? Bom,
eu ia dar um comentário aqui pessoal para a mulher do Pazuello, mas assim, eu admiro. Eu acho o seguinte, que o que se revela não é uma diferença partidária. É possível casamento entre partidos diferentes? Sim, partidos dentro do jogo. Vamos Como, voltar para essa como sempre metáfora. aconteceu, né? Um Fla-Flu, eu vou te falar, não só é possível, como para alguns casais é sexy. Tem filme, não é verdade, gente? Tem filme. Se tem cultura de massa, você vai ver aquele filme que tinha o corintiano palmeirense, enfim, é best-seller de cinema. Se você quer para Shakespeare, você vai, Catarina e Petrúquio, não é? A Megera Domada. Tem uma coisa da mulher que não é, né, que o homem quer conquistar e domar e ela é contra, então tem uma rixa. Isso é plot de metade das comédias românticas. Eles se odeiam no trabalho. Ele é aquele cara autoritário, chato, mala, que ela não suporta. E ela é aquela menina rebelde, aquela coisa, né? Nossa, gente, deu match. Você sente essa química. Isso tá ótimo. Só que aí eu diria, bom, e às vezes dentro das famílias, dentro dos irmãos, Esaú e Jacó, Machado de Assis, Bíblia, né? O Machado tem um romance com esse título, a Bíblia está aí como texto de sabedoria, de experiência do humano, texto simbólico, né? Das grandes rivalidades, Caim e Abel. Às vezes a gente fica mais bolsonarista porque o outro é petista, e a gente fica mais petista um pouco para rivalizar, para provocar o pai, para ter um lugar identitário. Isso é uma burrice, porque a política não deveria ser. É melhor fazer isso com futebol, gente, do que fazer isso com quem vai gerir tua vida. Que é isso que é um governo, é isso que é política. Não existe antipolítica. Mas, enfim, voltando para cá, uma coisa é a diferença que seria partidária ou de estratégia para lidar com a coisa pública. Como que coleta dinheiro, como distribui dinheiro, como é que faz lei, como é que julga a lei, executivo, judiciário, legislativo e tal. Outra coisa são diferenças de posição no mundo, são diferenças de episteme, são diferenças de sistemas de vida e de valores. Aí eu vou te falar o seguinte, não dá. Eu diria, eu pessoalmente, eu acho que o custo psíquico de você manter um casamento, uma relação, quando o outro, tudo que ele no fundo acredita, e que se revelou agora nos últimos anos, é que a mulher é um objeto para o seu prazer, e que ele está numa lógica pré-moderna, ele é misógino de verdade, ele é machista de verdade, ele quer que você seja uma recatada e gostosa ao mesmo tempo para o prazer dele. Não sei se isso é interessante para você, como mulher. Eu não sei se você não pode mais que isso. Eu não sei se. Entende? Então, o que está em jogo aqui agora é muito mais complexo que petismo, antipetismo, que Agora, Lula e Bolsonaro. ô Tem Maria, muitas camadas. a gente falou do casamento, agora eu queria ampliar para a família como um todo. E esse é um tema muito forte, porque o tema família, ele também foi roubado, vamos colocar assim, pelo bolsonarismo, né? Quando eles colocam um modelo dele de família goela abaixo da sociedade brasileira como um todo. E isso é muito grave, tanto é a atriz Cássia Kiss, a gente até está com essa reportagem no UOL hoje, ela concedeu uma entrevista ontem falando justamente isso, que dois homens não podem ter um filho e que querem destruir a questão da família. Essa questão da família é importante e essa disputa está destruindo as famílias. A pesquisa da Datafolha mostrou que 46% dos entrevistados estão sem falar com os familiares. Aí eu queria já perguntar para você da solução disso. É possível reconstruir esses laços? Como está rolando meme aí, vamos ter que cancelar o Natal novamente por causa dessas brigas. Dá tempo de recuperar até o Natal? Não dá? É possível reconstruir? Como você pode ter, por exemplo, um pai que é o seu pai, a gente está discutindo aí dessa fantasia toda, né, do pai Lula e pai Bolsonaro, mas você tem o seu pai que não conversa com você, né, e que você não o admira pelas posições dele. Como se relacionar com esse pai, com essa mãe?
Você sabe que eu estou aqui, né, nos Estados Unidos e estou aqui em Harvard para fazer uma pesquisa que é sobre subjetividade contemporânea, que é bem isso que a gente está discutindo, e um tema central da pesquisa e das palestras e das talks é famílias contemporâneas. Exatamente isso. Eu diria, claro, sou suspeita, estou metida nisso até o pescoço, mas eu diria que essa é uma das grandes issues, uma das grandes questões do século XXI. Em que sentido? Em que sentido? Isso vai alterar profundamente toda a nossa forma de relação, de cotidiano, do que a gente faz, porque a gente está transformando o conceito de família de uma maneira profunda, irreversível. Em que sentido? A família patriarcal clássica, né, como a gente já falou aqui, o pater familias, aquela coisa que existe alguém que é o lugar de direito, de autoridade, de admiração, esse lugar está em crise, no mínimo ele está em crise. E eu acho muito positivo que a gente assuma isso, que a gente possa, isso é um luto, gente, gigantesco. Esse é o grande luto. Para resumir em pouquíssimas palavras, é o luto do pai imaginário. É isso que a gente está, é o luto do pai. É isso que a gente está vivendo. Então, que bom que você conheceu seu pai de verdade. Que bom que você se decepcionou com seu pai. Quer dizer, é triste, mas que bom que você pôde ver então quem ele é. Porque assim, vamos pegar um exemplo clássico, comuníssimo, né? Você sempre foi, sei lá, gay, ou sempre teve um interesse por cultura, por arte. Seu pai sempre tirou sarro, sempre fez piadinha, sempre te humilhou. Na verdade, sempre foi um pouquinho, sabe, escroquezinho, um pouco. A relação era levemente tóxica, vamos usar esse, né? O pai, a mãe, o tio, o primo, sempre foi. Você nunca entendeu. Você ia lá nas suas análises, você tinha lá. E aí, o que você entendeu agora? Que o posicionamento desse pai, desse irmão, desse tio, desse filho, dessa mãe, este posicionamento é que era a questão, não era você. Entende? Não é você que estava errado. O problema era que você era gay e você ia tentar não ser. Que você ia mal na escola e você tinha que ser bom aluno para não frustrar seu pai. Não. O que você entendeu é que há diferenças entre pessoas, que há diferenças de sistemas, de valores, de lógicas. E o que é a nova família? Eu acho que a gente tem que implodir a família clássica, patriarcal, essa que é autoritária, essa que tem que ficar para sempre numa lógica, né, que o homem é superior à mulher e aos filhos. A gente implode isso, que já está, não é que a gente tem que aceitar que isso já está acontecendo para reconstruir elos de amor, de confiança e de suportabilidade. Como eu falei numa dessas lives agora, que até fiz uma definição de família, é um agrupamento de poucas pessoas que têm intimidade, que se amam e se suportam ao mesmo tempo. Que isso é muito difícil. Porque, na verdade, quando você tem muita intimidade, inevitavelmente, a pessoa não te irrita um pouco? Quanto mais íntimo, mais você conhece os lados obscuros do outro. Então, é aquele eu odeio te amar, né? Aquela coisa de... e quando é muito tóxica, eu amo te odiar. E aí você não larga o osso. Você fica ali odiando, agora, né, a hora que você estava falando, Maria, me veio aqui um insight, queria te perguntar. Quando você fala assim, que não é que a gente vai implodir, a gente já está implodindo a família. Clássica patriarcal. Sim, então, aí é isso esse ponto que me... Isso faz uma liga com a força do bolsonarismo, por exemplo, porque a resistência é essa, né? Porque quando Michele Bolsonaro fala, eu sou apoiadora, e quando os filhos agem da forma como eles agem, né? Do pai e não sei o quê, e a forma como eles colocam, é essa resistência. Então, quer dizer, muito dessa polarização tá também nesse momento do mundo em relação à família?
Ô, E Fabiola, eu Maria, vou te mandar os links de todas essas últimas colunas que eu estou fazendo, que você tá levantando a bola para eu chutar, porque Mas está é muito isso. fácil. Porque a última coluna que eu fiz era falando exatamente isso. Essas eleições, elas não são entre dois personagens só, ou direita e esquerda, elas são. Por que que eu chamo isso de, sim, uma encruzilhada histórica? E acabei de fazer um texto que saiu aqui numa revista daqui e que está traduzido, né, português e inglês, para a gente discutir isso, espalhar isso. É um embate entre dois sistemas de vida, com seus sistemas de valores. E é isso que está em jogo, é o reacionarismo à transformação moderna. Então, o que a gente está vendo hoje é um apelo a um retorno pré-moderno. Por isso que a gente diz é medieval, é feudal, é mesmo, é mesmo. Por isso que o evangelismo vai junto. Então, é uma defesa da família, de Deus, de um certo do militarismo, do armamento. Tudo faz sentido. Não é que mas espera aí, não estou entendendo os militares, a igreja e a família. Como, gente? É a mesma estrutura piramidal patriarcal. É didático. É crystal clear, está evidente. É isso. E isso a gente não suporta. Por quê? Porque eu entendo isso, é como eu comecei o texto, eu entendo essa angústia, porque isso é organizativo de alguma maneira. O que a gente, na verdade, entendeu? Que isso não se sustenta. Então, tá chegando ao fim aqui, eu já vou chutar o pau. Acabou. Acabou. Faz o luto, galera. Desiste. Não existe o Pai Todo-Poderoso, nem o Deus, nem o demônio, nem teu pai, nem o patriarca, nem o cara que é rico, nem o pastor, nem ninguém. Essa figura foi organizativa da sociedade humana por milênios. Teve sua função, ótimo. Obrigada, beleza. O que a gente entendeu? Somos todos profundamente, como diria Nietzsche, demasiado humanos. Somos falíveis, temos dúvida, temos covardia, todo mundo tem medo, todo mundo é covarde, todo mundo erra, todo mundo rouba, todo mundo tem tentação de sacanear. É isso que é o humano. A gente entendeu. A gente pode até fazer chip, ter delírios de ficar eterno, de congelar, de ficar super-herói. É delírio, gente. É horizontalidade e é debate. É o melhor que a gente vai conseguir fazer. É democracia, é consenso, é falação, troca, troca, troca. Várias cabeças para fazer redes, para fazer coisas. A gente consegue, a gente fez uma vacina aí de Covid, a gente faz rede de ciência, a gente faz rede de afeto. Vamos embora. Maria, eu não sei se você chegou a ver alguns vídeos, foi mais de um, dois, que circularam por aí, de crianças falando sobre candidatos à presidência. É muito óbvio que essas crianças não têm idade, não têm maturidade nem para entender sobre o que elas estão falando. Qual que pode ser o impacto na educação e mesmo na formação de personalidade de uma criança que já desde tão pequena está vivendo num ambiente assim? Marilis, essa pergunta é muito boa, só que eu vou te falar o seguinte: ser criança é sempre isso. Ser criança, não vamos assim romantizar a infância. Pobres de nós que fomos crianças e pobres de todas as crianças, que a gente recebeu um monte de paulada do que seria o delírio imaginário dos adultos, do que é a vida, e que a gente introjetou. É isso que é ser criança. Simples assim. Então, Menos mal. porque Não, e assim, nas galera, escolas tá aí muito vai engraçado. trabalhar. A gente que tem filho, a gente sabe como é na escola. É um absurdo. As crianças chegam. Fora Bolsonaro! Aí, não! Fora Lula ladrão! As crianças de 5, 6 anos gritando isso. Aí agora o parque de diversões dá desconto para quem for de verde e amarelo. Veste a criança de verde e amarelo. Faz a festa da criança de 3 anos com o tema do Lula. Não, assim, é uma loucura. Enfia o boné do MST no bebê. E por aí vai, né?
As Não, crianças são eu usadas. Eu não tenho Maria, filhos, mas e vi essas imagens e fiquei muito horrorizada, mas que bom vocês estão me deixando Que não era preocupada. anjinho e demônio? Gente, era anjinho e Eu fiquei demônio. tranquila agora com a fala da Maria também. Boa. É criança, É criança é outro. isso. Vai lá, Maria, Jairo, sua última pergunta. A gente nem deixou o Jairo falar hoje aqui. Vai lá, Jairo. Ai, Maria, e nós que não somos crianças, né? Daqui a 72, um pouco mais de 72 horas, né? A gente vai ter um resultado, né? Então, assim, pelo que as pesquisas indicam, metade da população vai ter que lidar com um tremendo luto, né? E metade vai, de alguma forma, estar satisfeita ou não estar tão incomodada com o resultado final. O que se enxerga, né, desse dia D, né, pós-eleição? E você também tem a sensação, assim, que isso não vai... o pessoal tem chamado de terceiro turno, né? Esse terceiro turno emocional das pessoas, vamos chamar assim, né? Eu tenho a sensação que é um processo que vai ser difícil de ser metabolizado, né? A gente teve quase uma cisão, né, desse tecido social, né, se é que a gente não está tendo essa cisão, né? Como se enxerga esse dia D e o nosso futuro próximo? E a dica também, né? A dica para o eleitor, por favor. dia D, ó, se fosse dia D, eu estaria feliz. Se for década, vamos combinar década D, eu também estaria feliz, porque é um embate de civilização, gente, não acabou. É uma guerra civil, com arma, sem arma. É a guerra civil que a gente não teve, né, como Brasil, e a gente está fazendo agora. Que bom, tomara que a gente não precise pegar em armas reais e matar pessoas mais do que a gente já mata, para falar, olha, norte e sul, não dá mais para ter escravidão, não dá mais para ter privilégio, não dá mais para oprimir pessoas. É isso que está em debate. Como fazer todo mundo ter o mínimo de direito, de dignidade, como é que a gente vai fazer para que todos sejamos iguais e termos as nossas formas de desejo, né? LGBT, todas as letras do alfabeto, nossos estilos de roupa, de pensamento e tal. Essa é a sociedade inclusiva que eu acho que a gente deveria construir no terceiro turno, e o tempo que durar. É essa grande transformação agora, civilizacional. Isso é questão na Europa, isso é questão nas Américas, na Ásia. Como é que a gente vai ampliar, vamos chamar assim, para resumir, a democracia? É muito maior que democracia. Como é que a gente vai ampliar o espaço subjetivo de todos os sujeitos? Todas as pessoas terem direito a existir, a ser, do jeito que elas quiserem ser, e umas com as outras. Pensa nisso, eleitor. Minha dica é óbvia. Pensa num mundo que você respire mais. Em todos os sentidos, com ar, com água, com floresta, com gente, com afeto, com palavra, com troca, com ciência, com aprendizado, com menos fantasia, com menos delírio. Vai que a gente consegue. É possível se preparar para uma derrota, assim? Todo mundo já está derrotado. Eu estou derrotada. Todo mundo está derrotado, porque você pode ganhar, você coloca um cara aí, que eu estou supondo que tem um cara que é infinitamente mais civilizado, que vem atrás dele uma equipe infinitamente mais capaz. Conheço várias dessas figuras, inclusive, troco com elas, vou trabalhar para isso e nessa direção. Mas, assim, estamos derrotados porque o trabalho é imenso. E, como eu falei antes, os inimigos não estão aqui dentro. Os inimigos é o próprio sistema produtivo e a lógica de comunicação, né? A concentração de capital, a concentração de poder, de informação e de mentira. Esses são os grandes problemas de base. Para além da nossa eleição de domingo, a gente tem um mundo que está perigando ir para o buraco, gente. Não é piada isso. Isso não é piada, não. E quando que a gente vai voltar a dormir, então, Maria? A gente vai um dia voltar... Quando que a gente vai voltar a dormir, então, gente?
A Marilis teve insônia, Vamos sonos. fazer outra entrevista para a gente ver, daqui 100 anos, o que é da Terra, o que é do planeta, e o que é dessas formiguinhas que se acham muito sapiens, muito sábias. Vamos marcar uma conversa daqui 100? Ai, gente do céu, não tá fácil. Olha, Maria Homem, muito obrigada por estar aqui conosco. Esse foi só um aperitivo, ó, para quem quiser, segue a Maria Homem lá nas redes dela. Ela tá fazendo lives e tem um monte de conversa para quem tem muita gente nos acompanhando agora aqui, falando dessas dores, desses sentimentos que a gente trouxe um pouco aqui. Tem bastante material lá no Instagram da Maria, com as lives diárias que ela tá fazendo com personagens políticos e também com outras pessoas para falar sobre esses sentimentos. Muito obrigada, bom voto. Você vai votar daí, ou você vem para o Brasil para votar? Olha, eu estou aqui até o fim do ano, então vai ser aqui mesmo. Você consegue votar à distância? Você fez o cadastro para votar? A gente tem que participar, né, gente? Tem que se engajar e todo mundo saia de casa, vai votar. Pede dinheiro emprestado para a condução. Parabéns às cidades que estão instaurando o passe livre. Vamos lá, gente, se movimenta. A gente tem uns milhões aí de pessoas, né? Eu acho que agora é a hora, você não vai se arrepender. Isso vai salvar a tua vida cotidiana. Você está implicado até o pescoço. Vamos votar. Marilis, obrigada por estar aqui e bom voto para você também no domingo. Para você também, Fabíola. Um beijo, Jairo. Um beijo, Maria. É um prazer falar com você. Tchau, tchau, beijo, Jairo. Gente. Obrigada, bom voto. Tchau, gente. Bom voto para todo mundo e vamos fazer a opção para melhorar essa situação, né? Eu acho que não tem nem muito o que pensar, eu acho. Obrigada. E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia aqui nessa conversa com a Maria Homem. A gente tem o UOL Entrevista todas as segundas e quintas-feiras nesse horário. Eu volto daqui a pouquinho, às 10 horas, ao meio-dia. A gente volta aqui com o UOL News, Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto comigo e também todos os assuntos quentes das campanhas eleitorais. Lula, Bolsonaro, tem o debate também hoje em 12 estados brasileiros, o debate da TV Globo. E aqui em São Paulo, a disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você. Até lá. Uau.